Pessoal, continuando aqui com tratamento térmico, né? Nossa disciplina de sábado na FATEC. Eu vou continuar com os mesmos slides, né? Conforme a gente já vem usando-os no decorrer da disciplina. A última aula a gente não usou, né? Fizemos ali uma aula ao vivo através do conteúdo relacionado ao livro do Askelan, né? Livro de materiais do Askelan. E hoje eu vou retomar aqui os slides, então, para continuar com os conteúdos, né, avançando dentro do tratamento térmico de têmpera, porém agora falando de temperabilidade, tá? Então eu vou continuar a partir desse ponto, a partir do slide 82. Lembrando que esses slides já está disponível, né? Essa apresentação está disponível desde o começo das aulas, lá na sala virtual, tá? Bom, então aqui só para a gente retomar, temperabilidade, né, o próprio termo já sugere, está relacionado ao tratamento térmico de têmpera. E no que consiste, né, qual que é o principal propósito de se fazer um tratamento térmico de têmpera numa determinada liga metálica? É a obtenção de dureza, tá? Então esse é o principal objetivo. Então nós vamos falar de temperabilidade, a todo momento nós vamos relacionar essa capacidade, né? O termo temperabilidade, ele nos remete à capacidade que o material tem de microestruturalmente ser transformado numa microestrutura martensítica, tá? Então esse é o principal propósito, né? E uma microestrutura martensítica, ela vai oferecer, em termos de propriedades mecânicas para o material, um aumento da dureza, tá? Então esse é o principal objetivo desse tratamento térmico, tá? É modificar a microestrutura através do aquecimento, né, até o ponto de austenitização e depois com resfriamento rápido, né, com altas taxas de resfriamento, e através desse procedimento obter uma maior dureza no material, né? E isso vai depender da aplicação para resistência ao desgaste, para aumento da resistência mecânica, né? Então tem uma série aí de situações que exige do material um aumento da dureza, tá? Principalmente solicitação na superfície, como por exemplo o desgaste, né? Aquela superfície que está sujeita, né, a um esforço, e esse esforço faz com que ocorra uma perda de massa metálica, né? Nesses casos, o tratamento de têmpera, né, que é o endurecimento da superfície, ele atende, né? Ele vem na contramão dessa perda de massa metálica, dessa deformação na superfície do material, ou até mesmo na deformação de toda a seção transversal, tá? Bom, então, aí aqui o termo temperabilidade, conforme eu havia falado, né, é um termo utilizado para descrever a habilidade que uma liga tem em ser endurecida pela formação de martensita, tá? Ou seja, o que explica, do ponto de vista microestrutural, o endurecimento do metal? É a formação ou a transformação, né? Um aço ali originalmente perlítico, ele é elevado até o ponto de austenitização, nós já falamos disso nas outras aulas, e depois, através do resfriamento rápido, né, e esse rápido ele é relativo, tem material que tempera até o ar, essa microestrutura austenitizada, ela se transforma em martensita, tá? Então, quanto mais fácil é esse poder de transformar, quanto maior esse poder de transformação, maior é a temperabilidade do material. E isso será medido ao longo da geometria do material, né, do ponto de vista dimensional. Então nós vamos adotar aqui dois procedimentos nos quais é usado a geometria
né, em uma das técnicas é o comprimento do corpo de prova e na outra técnica é a seção transversal, que é os ensaios Jomini e o ensaio Grossman, tá? Eu vou estar falando na sequência. Tá? Então, a temperabilidade de um aço determina a profundidade e distribuição da dureza induzida pela têmpera. Né? Então, não basta temperar numa pequena camada superficial, né? Dependendo da aplicação, isso não atende e denota que o material ele tem uma baixa temperabilidade. Né? É necessário avaliar a distribuição da dureza ao longo de uma determinada medida, né, conforme eu já comentei. Bom, uma liga que possui alta temperabilidade forma uma martensita em maiores profundidades, ó, a partir da superfície. Então, numa seção circular, aqui é ruim para desenhar com o mouse, mas acho que dá para entender, né? O que seria maior profundidade? Aqui é a superfície, aqui é o centro do material. Quanto maior a formação de martensita caminhando para o centro do material, e numa peça cilíndrica a gente vem daqui para cá, né? Mesma distância, isso é o que configura essa temperabilidade. Quanto maior o alcance dessa distribuição da martensita, né? Ou seja, essa profundidade aqui, ó, maior é a temperabilidade, né? E isso está relacionado com a dureza da martensita também, né? Que é medida através de um ensaio adequado, aqui utilizado na escala Rockwell, né, na escala Rockwell de dureza. Então, a temperabilidade é uma característica, né, é inerente ao aço, isso devido a alguns fatores, né, que influenciam nessa característica. É a composição química, né, o teor de carbono ele tem influência e o teor de elementos de liga. Alguns elementos de ligas, como nós vamos ver na sequência, eles são favoráveis à formação de martensita. O tamanho do grão austenítico, isso também tem influência, né? E o tamanho do grão austenítico, ele está relacionado com o tempo de exposição do material. É lógico que isso também é relacionado ao volume de material, mas o tempo e temperatura no qual esse aço estará exposto. Lógico que é acima da temperatura mínima ou da zona crítica, né? Que é aquela temperatura necessária para austenitizar o material, que é influenciado pelo teor de carbono aqui também e outros elementos, tá? E a estrutura do aço antes da têmpera, né? De maneira geral, é interessante, é desejável que o aço tenha uma boa granulação, né? Uma granulação refinada. Tá? Então, dependendo da situação, há necessidade de normalizar o aço para que se tenha essa microestrutura normalizada e daí depois faça a têmpera, né? Para melhores resultados. Tá? Os dois ensaios, né, que é usado, os métodos, as técnicas, né, cada qual com as suas características, é o método Grossman e o Jomini. Tá? Então, aqui no Grossman, né, é uma explicação rápida, depois nós vamos ver de uma forma ilustrada. Barra cilíndrica de aço, né, que é o material suscetível ao processo, né, embora outras ligas ferrosas também são capazes de ser endurecida por têmpera, por exemplo, ferro fundido, mas aqui é aplicado aos aços, né? De diâmetros crescentes, são austenitizadas e resfriadas rapidamente, em condições controladas para a transformação da austenita em martensita, tá? Então, essas seções transversais da barra são a seguir submetidas ao ensaio de dureza, né? Então, tem aqui a seção transversal de uma barra cilíndrica, mede da superfície, caminhando para o centro da barra, qual que é os valores de dureza e relaciona isso com a formação de martensita, né? Aí traça-se um gráfico onde as abscissas são as distâncias entre os centros, né? Então tem-se um gráfico aqui é a distância entre o centro e aqui é o valor da medida Rockwell obtida, que é isso que está na sequência aqui, ó. Tá? Então esse gráfico é um gráfico que ilustra
que mostra, que denota os valores, né, de um determinado aço, né, aqui é só representativo, não tá especificando qual é o material, é só para a gente poder entender o ensaio, né? Então tem aqui, ó, uma barra de 11,16, é a primeira barra, né, ou a menor, vamos dizer assim, tá? Então faz-se o ensaio, né, e depois mede o... Esse é um ensaio de Omni. Mas eu não tenho aqui uma ilustração, eu gostaria de mostrar uma ilustração do equipamento Grossmann, mas eu não tenho aqui, numa outra oportunidade eu mostro, né, na sequência da disciplina, até porque hoje nós vamos até um determinado ponto, depois eu vou voltar num outro momento ainda com o assunto têmpera, com o tema têmpera, né, tá? Daí depois eu tento ilustrar um equipamento aqui, mas enfim, né, a barra ela sofre um resfriamento e mede-se a dureza na face, na seção transversal, né? Então aqui, para aço considerado barras mais finas, são aqui melhor apresentam distribuição da dureza, mais uniforme ao longo de toda a seção. Então uma barra com 11,16 avos de polegada é uma barra menorzinha, ou seja, um volume de material menor para poder resfriar. Lembrando que isso aqui será resfriado num meio, né, em boa parte das vezes líquido, então na hora que isso aqui mergulha na água ou no óleo, por exemplo, a superfície, isso é meio óbvio, né, mas é bom a gente comentar, a superfície é o que resfria primeiro, e gradativamente vai resfriando até o centro do material. Por isso que num material de menor diâmetro, né, como aqui, por exemplo, 11,16, tem assim uma melhor distribuição. Né? Então vamos comparar os dois extremos, 11,16 e 2,5 polegadas. Ó. Então 2,5 polegadas na superfície, 65 Rockel de dureza. Lá no centro, ó, né, então no centro é uma dureza, ó, de 40 Rockel, ou seja, variou 25 Rockel da superfície para o centro. À medida que vai diminuindo, a barra de 2 polegadas, 66 mais ou menos aqui, 67, e aqui já subiu ali para uns 42, 43, e assim vai, tá? Então há uma maior uniformidade. Então aqui é a distância do centro, né? E aqui a dureza em Rockel, tá? E é usado aqui, como isso é extraído de um livro, esse livro está com as medidas em polegada, tá? Aqui fala que devido à dificuldade em se conseguir uma estrutura totalmente martensítica, em toda a seção costuma-se considerar adequado a temperabilidade de um aço quando o seu centro apresentar 50% de martensita, tá? Porque é impossível conseguir 100%, né? Dependendo aí do diâmetro do material. Aqui é só uma imagem metalográfica de uma martensita, né? Tá? Então, inclusive é uma mesma imagem que nós já usamos aí num outro momento, já falando de têmpera, tá nos slides anteriores. Aqui, o método Grossmann, ele define um diâmetro crítico ideal, ó. Então, o que é o diâmetro crítico? Corresponde ao diâmetro da barra que mostrará no centro 50% de martensita, né? Então, esse diâmetro crítico, para esse material, ele está aqui em torno de 1 polegada, né? Aqui 1,5 polegadas seria 1 polegada e 1/4 menos, né? 1 e 1/8 aqui mais ou menos, ó, né? Então, ou seja, em que tem aqui, ó, torno de 61, 62 Rockel mais ou menos, até 55, né? Abaixo disso é uma dureza inferior, então tem esse diâmetro crítico, ou seja, tem esse espaço aqui, ó, tá? Aí fala que pode ser determinado graficamente, sendo o diâmetro da barra para a qual se verifica a mais brusca queda de dureza em um gráfico dos diâmetros das barras por durezas no centro dessas barras, né? Quanto maior o diâmetro crítico, maior é a temperabilidade do material,
tá? Aqui é uma comparação, né, então, aí fala que é curva em U. Por que curva em U? Porque ela forma um U, né, nos valores aqui. São obtidas através do ensaio Grossman e são dependentes do meio de resfriamento químico, do percentual de carbono e do percentual de elemento de liga, né? Então, aqui o aço 1045, ó, e o aço 1045, resfriado em água e resfriado em óleo, né? Ou seja, nota-se aqui, né, que há um poder maior de resfriamento da água, se comparado, mesmo material, ó. Um aço comum, sem teores significativos de elemento de liga, né, aço 1045, então, na água ele apresenta uma melhor resposta, se a gente for comparar, ó, né, então a barra de meia polegada, né, e assim vai, até a barra de 5 polegadas. Ó. Então, aqui há valores maiores, né? Já aqui é o aço 6140, ó, que esse 61 na liga ele significa teor de elemento de liga, né? Teor de alguns elementos aí que favorece a têmpera, e isso a gente consegue perceber aqui, ó, tá? Também esse aço resfriado em água e o 6140 resfriado em óleo. Olha como é melhor a resposta, ó. Como o vale, né, da curva, ó, tem o pico da curva e o vale, né? Então aqui ele é menos acentuado se comparado a esses daqui, ó, e maiores valores, tá? Para as mesmas medidas. Meia polegada, uma e assim vai, né? 2, 3, 4 e 5 polegadas. Tá? Então, ou seja, comparou a água e o óleo e comparou elemento de liga ou não, né? O teor de carbono é muito próximo, né? Então não teve muita modificação no teor de carbono, então ele permaneceu nas 4 situações. Então aqui as duas, né, de novo, sem elemento de liga e aqui com elemento de liga, mostrando que tanto para água quanto para óleo, o elemento de liga tem uma melhor resposta à formação de martensita e aumento de dureza. Tá? O ensaio Jomini, que é um pouquinho mais simples para ser entendido, né, se comparado ao anterior. Então, um corpo de prova cilíndrico de 1 polegada e 4 de comprimento. Tá? Então, 1 polegada aqui no diâmetro e aqui 4 de comprimento. Tá? É austenitizado e levado ao dispositivo, que é isso aqui, ó. Aí tem toda uma distância, toda uma vazão de água correta aqui, né? Inclusive especificado por norma, onde é submetido ao efeito de um jato d'água em sua extremidade. Após o resfriamento, o corpo de prova é retificado e os valores de dureza a cada distância de 1,16 são medidos. O que é retificado? Tirar a oxidação superficial, né? Porque ele está austenitizado, esse material tá bem vermelho, bem incandescente, né? E isso não é feito numa atmosfera protegida, então ocorre a oxidação, né? Aquela formação daquela fina carepa. Então faz-se a limpeza, né? Ali aí aqui fala retificado, ou seja, lixa, né, retifica aqui a superfície e depois faz a medição de dureza à distância de 1,16, que é isso que é o que está aqui, ó. Tá? Então a extremidade é essa, ó. Esse é o corpo de prova, né? Corpo de prova, que é o sistema de fixação e o jato d'água. Essa água está a 24 graus, tá? Aqui o tubo tem uma vazão de meia polegada, né? Então percebe que são todos valores, né, condições ideais aqui, até que, né, para fins comparativos tem que estar sob as mesmas condições, tá? E depois mede-se, ó, então mede a dureza próximo à região que foi resfriada e vai medindo ao longo de todo esse comprimento até chegar num ponto em que não obtém-se mais uma dureza compatível com um aço temperado. Aí para de medir e vê qual é a distância, quanto maior essa distância dentro de valores adequados à martensita, ao endurecimento por têmpera, maior é a temperabilidade do material. Tá? Então é isso aqui, ó.
Aqui é uma curva, né? Inclusive eu já tinha comentado isso numa outra aula. Então aqui é o corpo de prova, ó. Esse ponto deu um maior valor de dureza, lógico que não tem números aqui, mas é simbólico. Então, dureza e a distância de Omni, ó, tá? Superfície, maior dureza. Ponto mais afastado, menor dureza, tá? E aqui a velocidade de resfriamento. Então, a distância de Omni, né? A 1,16, que é o primeiro ponto, é uma taxa de resfriamento de 315 graus Celsius por segundo, ou seja, extremamente rápido. À medida que vai fugindo, vai deslocando do ponto em que o jato d'água tá tocando, vai diminuindo a taxa de resfriamento gradativamente, até chegar num valor aí muito lento, né? Uma taxa de resfriamento muito baixa. Bom, a extremidade temperada é resfriada mais rapidamente e exibe maior dureza. Para a maioria dos aços, o produto nessa posição é 100% de martensita. Então, a extremidade, o início ali, né? Que é justamente, graficamente falando, esse ponto aqui, ó, tá? Que é a distância, né? Que foi resfriada. A taxa de resfriamento diminui com o aumento da distância. Nós vimos isso aqui, ó. Aumentou a distância, ó. Por exemplo, esse ponto aqui tá mais ou menos por aqui. Diminuiu a taxa de resfriamento, ó, tá? E há mais tempo disponível para difusão do carbono e formação de maior proporção de perlita, que é mais mole. Esse mais mole é denotado pela medição de dureza, de forma que um aço que é muito temperado irá reter grandes valores de dureza ao longo de distância relativamente longa, né? Ou seja, essa curva ela ficaria menos decrescente, né? Vamos dizer assim, tá? Aqui, pessoal, isso aqui é um pouquinho difícil de confundir, porque tem um assunto aqui que nós ainda vamos falar na sequência. Mas vamos lá, tá? Então aqui, ó, fala que está sendo feita uma correlação entre a posição ao longo do corpo de prova, ou seja, está associando o corpo de prova com as curvas TTT, que é essa curva de resfriamento contínuo. Tá? Então, se a gente pegar aqui na extremidade, ó, ponto mais perto, ó, que é o Azinho aqui, ó. Então, desceu, passou, ó, a austenita transformou em martensita. Toda a seção transversal. Aí vai caminhando, ó, esse outro ponto. Mesma coisa, passou um pouquinho pela perlita aqui, mas já está na maioria martensita. Esse outro ponto já passou pela transformação de perlita, ó, já tem perlita fina. Lógico que aqui, né, aqui seria a distância em polegada, ó, aqui um ponto um pouquinho a mais, 0,5, né, 0,6 polegada aí mais ou menos, ó. Então, e depois aqui nesse ponto, ó, já a 2 polegadas, ó, já o aço ele é completamente transformado em perlita só, não tem, né, nesse ponto aqui já não tem mais a formação de martensita, portanto o aço não está temperado nesse ponto, tá? A influência dos elementos de liga, né, então aqui todas as 5 ligas possuem dureza idêntica, né, nas extremidades temperadas, que é isso aqui que a gente vê, ó. Então, ó, o mesmo teor de carbono, 0,4, 0,4, 0,4 e 0,4. Aço comum, 1040, 51 aço baixa liga, 86, 41 e 43. 4 liga metálica com teores significativos de elemento de liga. Ou seja, mostra uma melhor resposta ao longo de uma determinada distância de Omni, tá? Então, aqui para o aço 1040, ó, né, ao longo de uma curta distância já cai drasticamente a dureza. Ó. O aço 4340, ó, em 2 polegadas, ele ainda está aqui com 50 roca de dureza, ó, mais ou menos, né? Então, isso mostra a influência dos elementos de liga em se obter uma maior temperabilidade do material. Tá? No caso do 4340, cromo, níquel e molibdênio são os elementos, diz aqui no texto, né? São os elementos que contribuem para que tenha essa melhor resposta aqui, ó, ao longo de uma determinada distância maior. Tá? A influência de elementos de liga, aqui de novo, né? Aqui no caso o 43, o 98, o 41 e o 51, todos com 0,4 de carbono, né? Dureza Rockwell na extremidade
idêntica à medida que vai caminhando aqui, né? A distância, aqui está em milímetros, essa distância vai tendo um pequeno decréscimo de um pequeno decréscimo aqui, né? De uma forma comparativa, não tão acentuado quanto o aço sem o elemento de liga, né? Pequeno de uma forma relativa, eu me refiro, tá? E de novo o aço 4340 mostrou uma melhor resposta, tá? Aqui no caso o 86, o 40, 42 e o 1040, praticamente o mesmo teor de carbono, né? Só aqui que é 42, mas está dentro de tolerância aí de fabricação da liga, né? Então aqui o 86 ele tem uma melhor resposta. Olha o 1040, ó, 100 teores de 100 elementos de liga na composição. Ó. Já tem ali uma queda mais acentuada, né? Mostra que não é um aço tão temperável quanto o 86. Né? Aqui a influência do teor de carbono. Aí é a mesma composição e os elementos de liga, tudo aço 86, 86, 86 e 86, 06, 04, 03 e 02 de carbono. Então, o teor de carbono também, além dele influenciar na queda de dureza ao longo do comprimento medido, ele influencia na própria superfície, ó. Então, o aço 8620, ó, mesmo na superfície, cerca de 43 Rockel. O aço 8660, né? Então, aqui 0,2, aqui 0,6. Ó. Isso, mais de aqui, né, em torno de 63, 64 Rockel de dureza, devido ao alto teor de carbono. Né? E depois há uma queda menos acentuada em função do elemento de liga também aqui. Tá? Aí aqui no texto explica isso, né? Com o aumento do teor de carbono, a formação de produtos de transformação, perlita, ferrita e cementita, é mais fácil, que é o que a gente mostra aqui, é o que é denotado aqui, ó. Aumentou o teor de carbono, ó, de 0, os dois extremos, né? De 0,2 para 0,6. Aumentou a capacidade de ser transformado, né? Aqui a influência do teor de carbono também, né? Aço de 0,8%, em torno de 0,8% de carbono aqui, 0,6, 0,4, 0,3 e 0,15, né? Mostra que aqui, ó, na extremidade, né, próximo ali do jato de resfriamento, o aço com 0,8 e o aço com 0,6 não tem tanta modificação. Porém, ao longo de uma determinada distância, aqui manteve o 0,8, né? Então, 0,8% de carbono aqui é um aço com 100% de perlita, né? Tá? Então, que é essa dureza. Depois aqui vai diminuindo, ó, porque aqui você já tem ferrita livre, né? Na microestrutura do material, até esse ponto aqui que o aço 1015, ó, tem uma dureza baixa, né? Já na extremidade, depois cai aí de forma drástica, né? Aqui, pessoal, é só para mostrar que não é possível obter na fabricação, né, no processo de fabricação de um determinado material, lá nos processos primários, uma composição química específica. É o aço 1020. Todos os aços 1020 está com exatamente 0,2% de carbono. Há uma faixa de tolerância, tá? E isso corresponde a um espalhamento, ou seja, você tem aqui um espaço que corresponde justamente a essa variação da composição química, né? E no tamanho médio do grão. Por isso que dá essa variação de medida. Porém, o comportamento é o mesmo, ó, se a gente for analisar, né? Tá? Então, isso resulta em um espalhamento dos dados de medição de temperabilidade que são plotados de forma de uma banda ou faixa que representa os valores máximos e mínimos. Lógico que aqui é o mesmo material, né? Porém, há essa dispersão dos valores aqui, ó. Isso devido ao
a impossibilidade de ter uma precisão na composição química. Aqui é a determinação da dureza através do ensaio de Jominy também, né? E aí aqui faz a correlação entre 3 informações gráficas, né? Então aqui é o diâmetro da barra, aqui é o diâmetro obtido lá no ensaio, a distância obtida lá no ensaio de Jominy, né? Então aqui, por exemplo, ó, é uma barra de 2 polegadas, né? Um pouquinho mais de 2 polegadas. Ó. Aí pegou aqui o centro da barra, ó, né? Então ele aí relacionou aqui, ó, com a dureza, né? Então esse material aqui, que não fala qual material, é o aço 1040, ó. Então o aço 1040 no centro, ó, né? Ou seja, aqui o diâmetro, né? Aí ele faz uma relação, ele passa pela distância de Jominy, aí ele chega aqui numa relação de dureza também com a distância de Jominy, ó, tá? Então, pegou nesse ponto, em torno de 28 Rockel, desceu, né? Nesse ponto aqui, ó, que seria aí o centro, né? Essa medida aqui, ó, deu uma dureza de 28 Rockel, que é o que está mostrando aqui, ó. Então, no centro deu 28 Rockel, a 3/4 do raio deu 30, metade do raio 39, né? Ou seja, metade do raio, aqui está o diâmetro, aqui está o raio, metade do raio aqui, ó, né? No centro. Então, à medida que vai caminhando para a superfície, vai aumentando, ó, né? Então, de novo aqui, ó, diâmetro, centro 28, depois a 3/4 do raio, depois na metade do raio e depois na superfície, né? Então, isso é mostrado aqui nessa relação das curvas, tá? Então, aqui fala que pode-se, então, determinar dureza no centro, na superfície, na metade do raio e a 3/4 do raio, em uma barra de 2 polegadas. Então, aqui é 2 polegadas mesmo, ó. Tá um pouquinho deslocado aqui, mas 2 polegadas. Aqui é o centro, aqui é a superfície, aqui é a 3/4 e aqui é a metade do raio, né? Aí desce aqui cada qual com sua curva, no caso da superfície seria essa, ó, né? Aí desce até esse ponto e depois ele passa, né? Aqui pela curva, mede-se a dureza, ó, aqui no caso 54 Rockel, né? E o 54 Rockel será mostrado nesse ponto aqui. Aqui o centro, né? Ó. Então, centro, centro e o centro, tá? Aqui é a determinação do diâmetro crítico agora pelo ensaio de Jominy, né? Ali atrás foi mostrado pelo Grossman. Então, é possível se obter o diâmetro crítico ideal a partir de um ensaio, né? Então, aqui mostra, no caso do 8640, ó, que apresenta dureza de 50 Rockel. Na curva de Jominy, apresenta distância de Jominy equivalente a 2 polegadas, né? Pegando esse valor e analisando a curva em que o meio de têmpera é ideal, encontra-se o valor do diâmetro crítico ideal aí de 3 polegadas, né? Tá? Então, esse é o diâmetro crítico de 3 polegadas, tá? E isso é mostrado aí, essa mesma curva, para poder ilustrar esse diâmetro crítico aqui em cima, tá? No caso do aço 8640, que é esse ponto aqui, ó, tá? Aqui é só para mostrar a severidade de têmpera, né? Ou seja, o diâmetro crítico de um aço depende do meio de resfriamento. Quanto maior a velocidade, maior a severidade. E essa característica costuma ser indicada por um valor H. Então, é um fator aí que mostra numericamente, né, essa capacidade de cada uma dos meios de resfriamento. Tá? Então, para que se pudesse comparar aços diferentes quanto à temperabilidade, seria necessário associar diâmetro crítico a um certo H, né? Então, aqui, o estado de agitação do meio de resfriamento, né? Nenhuma agitação, pouca, moderada, forte e violenta, ou seja, agitação da água, né? Ou do óleo ou da salmoura, né? Então, aqui, do óleo, aí esses valores aqui, eles só estão mostrando, então, aqui, ó, nenhuma agitação, 0,25 a 0,31 e 2,2. Qual desses 3 meios aqui tem maior capacidade de resfriamento? A salmoura, ela deu um maior valor de H, e assim vai.
Aí a medida aí olha-se nesse sentido, à medida que aumenta a agitação, ou seja, fica aquele líquido, né, aquela agitação do líquido ali, ou seja, não é aquele líquido calmo, né? Seria como se fosse uma piscina parada sem ninguém pular. E uma piscina agora que tem muita gente dentro. A água fica agitada, né? Turbulenta. Agora me veio na memória aqui. Então aqui, sem nenhuma agitação, ou seja, turbulência baixa aqui com alta turbulência, né? Da água. E isso mostra a maior capacidade, vai aumentando tanto para o óleo, quanto para a água, quanto para a salmoura, tá? E aqui é um diâmetro crítico ideal, né? Então pode-se afirmar, baseado nisso aqui, né, que a temperabilidade de um aço por meio de um valor numérico é uma medida de previsão de diâmetro de uma barra redonda que endurecerá em qualquer meio, né? Então aqui, por exemplo, um aço com diâmetro crítico de 1,2, aqui em polegada, resfriado em um meio com 0,4. Ou seja, o que é o 0,4? Óleo, agitação moderada, esse diâmetro ideal seria de 2,6, tá? Que é o que mostra aqui, ó. Diâmetro ideal, aqui o diâmetro crítico, né? Diâmetro ideal, ó, em polegada, 2,6, né? E aqui 2,6. E essa curva aqui, ó, é a curva do H de 40, que é esse ponto aqui. Tá? Aí aqui, pessoal, depois aí entra num outro conceito de têmpera, vai explicar também, né? Depois nós vamos abordar um pouco mais aqui como que é feito a têmpera, né? Em complemento à aula retrasada, passando por esse conteúdo relacionado à temperabilidade, e depois, na sequência, a gente continua com têmpera ainda mais uma aula, tá? Eu fico por aqui e